Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, todos que nos visitam nessa noite. Meus amados, dando continuidade ao nosso culto, nas quartas-feiras nós estamos fazendo uma exposição da carta aos Gálatas. E nós estamos no capítulo 1, onde nós estamos falando sobre justamente o Evangelho de Deus e o comissionamento do apostolado de Paulo. Então Gálatas 1, do 11 até o 24. A ênfase hoje é versos 17 e 18. Tá? Verso 17 e 18. Nós terminamos o verso 16. Estamos indo aos poucos, devagarzinho, mostrando o texto, a exegese toda do texto, a aplicação do texto. E é muito rico o texto. E nós vamos ler essa perícope toda, mas nós vamos dar uma atenção especial nesses dois versículos, porque a gente já expôs os outros. Então, Gálatas 1, dos versos 11 até o 24. Eu gostaria de dividir a leitura com os irmãos. Aqueles que não têm Bíblia vai estar exposto aqui no Data Show. Eu vou ler os ímpares e gostaria que os amados me acompanhassem e dividissem a leitura comigo, lendo os pares. A palavra de Deus nos diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana. Verso 13, a palavra de Deus nos diz assim: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem verso 17, diz assim: nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Verso 19: e não vi outro dos apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que no passado procurava destruir. Amém, igreja? Louvado seja Deus. A gente viu que essa carta, e estamos observando a riqueza dessa carta. É uma carta cristológica, e aqui é os primórdios da igreja, quando a igreja sai dos muros de Jerusalém e começa a chegar nos gentios. A gente tem que lembrar que existiam judeus e gentios, judeus e não judeus. E Deus, ele levanta o apóstolo Paulo para pregar para os gentios. Então o que estava em jogo era o início do evangelho, todo o evangelho pregado. E Paulo tinha que cumprir essa sua missão de pregar o evangelho aos não judeus. E é interessante que o apóstolo Paulo faz isso. E a gente vem percebendo nesse capítulo 1 aqui a riqueza dessa carta. O apóstolo Paulo se apresenta como apóstolo, aquele que foi separado por Deus, justamente para pregar esse evangelho. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele faz uma defesa incisiva do seu evangelho. Por que ele faz essa defesa? Porque o apóstolo Paulo foi um chamado fora do tempo. Ele não está na lista daqueles 12. Temos que lembrar que foi tirado Judas Iscariotes,
né? E Matias foi acrescentado ao grupo dos 12 apóstolos. E o que é que acontece? Paulo, fora do tempo, o apóstolo Paulo, ele se identifica como apóstolo de Cristo. E ele vai dizer que o próprio Cristo se revelou para ele. Então, essa mensagem que ele prega é uma mensagem do alto, de Deus. Por isso ele tinha toda essa autoridade, a mesma autoridade que os primeiros 12, os apóstolos, que nós chamamos, entre aspas, originais, tinha, o apóstolo Paulo também tinha, para pregar esse evangelho. E nós falamos e vemos descorrendo o texto, versículo por versículo, e nós chegamos aqui no verso 17, onde o apóstolo Paulo diz que vai para as regiões da Arábia. Olha o que é que ele diz: nem fui a Jerusalém me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia. O que é que a gente percebe? Até hoje, a Arábia lá é um local deserto. Meus amados irmãos e visitantes, e às vezes Deus, ele nos leva para o deserto. Ele nos leva para o deserto para testar o nosso coração. Às vezes nós não entendemos a situação que nós estamos passando, mas o apóstolo Paulo tinha que passar por esse treinamento. Os apóstolos passaram 3 anos com o nosso Senhor, sendo treinados e preparados. Depois foi que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, lá em Pentecostes. E o apóstolo Paulo também passa por esse treinamento. E o treinamento do apóstolo Paulo é justamente no deserto da Arábia, nas regiões da Arábia. Olha o que é que ele diz aqui, ó: para as regiões da Arábia. Então Paulo foi levado, ele foi direcionado para a região da Arábia. E a gente pode trazer para a gente, há um momento na vida do cristão, não tem jeito. Aqueles que não são cristãos, às vezes eles não sentem, mas há momentos nas nossas vidas que vai ser um momento só entre você e Deus, Deus e você. Há momentos nas nossas vidas que Deus nos leva, vai ser joelho no chão dobrado, cara no pó, e você e Deus, mas sabendo que a mão de Deus está estendida sobre os seus filhos. Há momentos na vida que é entre você e Deus, e Deus é especialista em reparar danos. Ele faz isso com o apóstolo Paulo, um homem sem caráter, um homem que era perseguidor da igreja. E o que é que Deus faz? Chama ele para ser um dos maiores pregadores da história do cristianismo, da igreja primitiva. Foi o apóstolo Paulo, o maior implantador de igreja. Então, um homem que era um selvagem, ele perseguia, destruía a igreja de Cristo, e Deus disse: vai ser você. Isso traz para a gente, para a igreja, para mostrar que há salvação, há possibilidade de salvação para o pior dos pecadores. Paulo disse: entre os piores, ele se considerava o pior de todos. Então Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele chama pela sua graça o pior dos pecadores. E Deus, ele está fazendo isso com esse mundo do jeito que ele está. O mundo hoje está virado de cabeça para baixo, meus irmãos. Os valores invertidos. Nós temos que cuidar. Às vezes Deus nos traz para o deserto, que é justamente para isso, para que nós tenhamos um relacionamento de filho, filha para com o Pai. Ele quer isso, ele quer tratar as feridas. Uma coisa vai ficar, meus amados: as cicatrizes, que é para lembrar por onde nós passamos. As cicatrizes justamente ficam, que é para que você olhe para ela e você lembre de onde Deus te tirou, de onde Deus te resgatou. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Foi um resgate, literalmente. Paulo perseguia a igreja de Cristo no nome de Deus. Uma mentira que ele criou no seu coração, de perseguir, ir atrás. Mas é interessante que nessa história, nesse contexto do apóstolo Paulo, mostra que Deus, ele veio não para os sãs, não para os justos. Por que é que Jesus disse? Não há nenhum sequer, nenhum bom, nenhum justo. Deus veio tratar os doentes. Deus está querendo tratar com a nossa vida, e esse tratamento é individual. Eu tenho minha responsabilidade, que eu tenho que disponibilizar o meu coração, para que ele possa ser tratado, curado por Deus.
E, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo faz uma defesa do seu apostolado, mostrando que ele é apóstolo. Logo no início dessa epístola, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo, que foi separado. Paulo, um ser que foi separado justamente para pregar esse evangelho. Uma coisa que eu quero lembrar: não existe mais apóstolos hoje. Não existe. Aqueles que se intitulam apóstolos não são, porque o apóstolo tinha que andar com Cristo, ouvir a Cristo, ver Cristo. Então só existiu 12 e mais o apóstolo Paulo, fora do tempo. É isso que tem que ser. E Paulo, ele precisaria ser levado para passar aqueles 3 anos na Arábia. Ele passou 3 anos na Arábia, para que o tratamento fosse completo. Havia um ponto crucial que tinha que ser tratado no coração de Paulo. O apóstolo Paulo precisava ser tratado, precisava primeiro estar de joelho diante de Deus, para que ele pudesse sair e evangelizar, alcançar outras pessoas. Porque se o coração de Paulo não fosse tratado, como era que ele ia tratar de outras pessoas? O apóstolo Paulo diz assim, lá na segunda carta aos Coríntios, diz: Deus me consolou para que eu pudesse consolar os outros. O apóstolo Paulo precisava ser tratado. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando ele se identifica com o apóstolo, não era uma arrogância de Paulo, não. Porque naquela época lá, ele sabia, ele estava fazendo uma defesa do seu apostolado. Tá? A diferença entre o apóstolo Paulo e os 12 apóstolos era simplesmente, meus amados, cronológico. Os apóstolos, os 12, foram chamados num período, e o apóstolo Paulo, ele vai dizer: e eu depois, fora do tempo. Então ele foi chamado por Deus como fora do tempo, e incluído na relação dos apóstolos, como um chamado fora do tempo pelo próprio Cristo. É interessante que nós temos que lembrar de uma coisa muito importante nas nossas vidas, trazendo como implicação para a vida da igreja. Eu até falei sobre isso. Sabe? O papel da igreja, a gente não pode terceirizar o papel da igreja. O papel da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja, dentro da igreja, é viver em unidade. A missão da igreja é receber bem aqueles que estão nos visitando, para que aconteça aquilo que Jesus disse, para que nós possamos ser um, como o Pai e o Filho são um. Porque se nós, que já temos maturidade, estamos crescendo na fé, não fizermos a nossa parte, o que será dessa nova geração que está chegando? Como é que nós vamos impactar, se eu não faço a minha parte diante de Deus, diante dos homens? Então o apóstolo Paulo aqui, quando ele vinha e ele se identificava como apóstolo de Cristo, ele não estava desprezando os outros apóstolos de forma nenhuma, nem sendo arrogante, não. Não, o apóstolo Paulo, ele estava fazendo uma defesa, porque havia muita acusação contra o apóstolo Paulo. O que era que eles diziam? Você é um falso apóstolo, você não foi chamado diretamente dos 12. Eu já vou trazer algo para a nossa vida aqui hoje também. Nós vamos ser acusados pelo mundo, vão apontar o dedo para nós, não tem jeito. Nós estamos contra o mundo. O que foi que Jesus disse? Vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Por isso que não tem jeito, será dedo apontado, vão fazer apontações para o crente. A teologia bíblica é isso. Deus nunca prometeu a ausência de conflitos na vida de um cristão, não. Mas Ele nos dá a garantia que nós passaremos por todos com Ele. Porque essas igrejas que pregam tudo isso aí adoece muitos membros, ou clientes. E às vezes eles não têm membros, membresia, lista de membresia, não, eles têm uma lista de clientes. E a gente tem que pregar o que a Bíblia diz. Deus, Ele quer tratar o nosso coração. O nosso coração, Ele quer tratar a nossa alma, como Ele tratou a desse homem, religioso, legalista, perseguidor da igreja. Ele transforma esse coração, não pela justiça de Paulo, mas pela justiça de Cristo, que Paulo perseguia a igreja. Paulo queria ser aceito diante dos homens pela sua religiosidade. Ele queria ser aceito por isso.
E eu trago novamente para a igreja. Muitos querem poder, muitos querem ascender. Não. Sabe o que é que Jesus diz? Quer ser o maior no meio do povo de Deus é aquele que serve mais. A pirâmide de Jesus é toda invertida. O maior que serve mais. Quem é o maior no reino? Aquele que serve mais. O próprio Senhor disse: eu vim para servir. E o apóstolo Paulo vivia pelo auto-engano, enganado. Enganoso é o coração do homem. Por isso que o que Deus trata primeiro, o nosso coração. Coração, ó. Coração do homem é aqui. É aqui. Coração, ele trata a nossa mente. É aquela velha palavra que eu sempre digo, metanoia, mudança de mente. Ele vem tratando. Ele trata o auto-engano do coração da igreja. O ser humano, ele é um ser humano sem Deus e com Deus. Ainda existe o que? Uma luta dentro do homem. O homem quer que seus desejos prevaleçam. Mas é interessante que nós temos que ter muito cuidado, que o ser humano, ele tem a facilidade de tomar algumas coisas, pegar, guardar no seu coração alguma amargura, alguma decepção que passou na vida, e guardar aquilo no coração. Isso é um perigo. Perigo. E transformar como Paulo. Paulo transformou, meus irmãos, uma mentira numa verdade. Uma verdade só para ele. Uma mentira que era absoluta. Quem já viu? Perseguir alguém, matar alguém por causa de uma religião. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. E ele dizia que era em nome de Deus. O ser humano, ele é assim. Ele coloca as coisas no coração. E às vezes, por causa de uma discussão, sem necessidade. Ou então que tem que acontecer. Ninguém pensa igual, mas todas as diferenças a gente tem que lembrar. A diferença do crente, todas elas terminam ou acabam ou encerram em Cristo. Ou encerram em Cristo. Então o apóstolo Paulo criou aquela mentira no seu coração e tornou-se o quê? Uma verdade para ele. Olha o perigo. Tudo isso na mente. Uma lavagem cerebral que ele tinha recebido desde a infância. Então o que é que acontece? Nós temos que cuidar para que uma mentira não se torne uma verdade para mim. E eu tenho que cuidar do meu coração, porque isso pode inundar o meu coração, inundar a minha alma, e às vezes envenenar o meu coração. Eu tenho que cuidar. Jesus disse: se tiver que cuidar de alguma coisa, cuide do seu coração, ou guarde o seu coração. Nosso coração tem que ser guardado, cuidado. Como é que eu faço isso, pastor? No meio do povo de Deus. No meio do povo de Deus. Eu gosto de dizer, não adianta correr da igreja na hora do problema. Que a primeira coisa que as pessoas querem abandonar o quê? A Cristo. Não adianta correr da igreja. Não adianta correr do meio do povo de Deus. Nas últimas reuniões que eu tive foi isso. Cara a cara, face a face, dizendo, não adianta. O que é que adianta? O que é que nós temos que fazer? Tratar. E o tratamento é tratamento de choque, é frente a frente, cara a cara. E exige o quê? Perdão, reconciliação, recomeço. E foi isso que aconteceu com esse apóstolo quando ele se converteu. Ele não quis ficar sozinho, não. O que é que ele diz? Mas eu fui para as regiões da Arábia. Ele tinha que ter esse momento com Deus. Era entre ele e Deus, Deus e ele. Ele não quis ter um relacionamento logo direto com os homens. Não, por quê, pastor? Porque tinha que tratar o coração. Coração adoecido. Mas ele queria o quê? Estar na presença de Deus. Primeiro ele foi para a Arábia, para o deserto, tratar o seu coração. Há momentos na vida do crente que nós temos que ter esse momento de quietude. Você e Deus, Deus e você. Literalmente, o que é isso, pastor? Solidão. Mas tendo a mão bondosa de Deus estendida pelo Deus Todo-Poderoso que cuida da sua igreja. Paulo tinha que mudar, e às vezes a gente tem que mudar também. Porque o processo de salvação é um processo. Dia a dia Deus está mudando a nossa mente, mudando a nossa história. Ele quer isso. Ele quer que nós mudemos os nossos conceitos. Quando nós vemos uma coisa, você já prestou atenção que o homem é assim. Eu olho para uma pessoa ali e digo, não gostei daquela pessoa.
Aí você vai, começa, tem um relacionamento com ela, aí vê que é totalmente diferente. Isso é do homem, por causa da natureza. Totalmente diferente. Diz, rapaz, eu pensei aquilo, mas a pessoa é totalmente diferente. É gente boa demais. A gente faz logo assim. Aí cria um relacionamento. Mas na mente humana você cria uma expectativa diferente da pessoa antes de conhecer, antes de conversar, antes de ter um relacionamento. Então há momentos que Deus tem que tratar conceitos, valores, e principalmente uma coisa que está encravada no nosso coração. Isso serve para a gente, e isso serviu para o apóstolo Paulo, que é a nossa teologia, o estudo de Deus. Pastor, onde é que está? Aqui, Theos, elogia, estudo de Deus, tudo que está na palavra de Deus. Deus tem que tratar com a igreja, está tratando com a igreja, porque todos nós somos teólogos. Nós não lemos a Bíblia? Estudo de Deus. Então há momentos que vai ser no teu quarto ali, face a face, Deus te confrontando através da sua palavra, trazendo mudança. Ó, eu não quero que teu coração continue assim, vai ter que mudar. Sempre é para melhor. Deus está trabalhando. Por quê? Perfeitos não, mas esse processo de santidade aqui na terra é até a volta do Senhor. Às vezes parece difícil, né? Quando as pessoas dizem, ó, Antigamente vivia assim, agora só quer ser santo. Mas esse é o trato, é essa transformação que Deus traz. Quer ser o bonzão, quer ser a boa zona, mas só vivia na beira de bar e etc. Então eu estou trazendo para mim, tá, gente? Aí Deus disse, é isso mesmo, transformação. Eu mudei o apóstolo Paulo, que matava, perseguia a igreja. Quanto mais esses aí, ele é meu, ela é minha, vem cá, está guardado. Então Paulo passou 3 anos na Arábia, e nós temos 3 anos de seminário com Cristo, e o nosso seminário é até que dia, pastor? Até a volta do Senhor, ou até aquele dia que nós fecharmos os olhos aqui. Nós estamos no seminário de Cristo. Arábia, Paulo estava primeiro perseguindo em Damasco, de Damasco foi para a Arábia, 320 quilômetros, meus irmãos, 320 quilômetros, dava quase para chegar em Teresina, a viagem, 320 quilômetros, para tratar, deserto, de Jerusalém, 160 quilômetros, na Arábia, tratando. Não levou ele, sabe para onde? Para o shopping center, não levou, vai para o deserto. Eu vou tratar ali contigo, entre eu e você. O trato é esse que Deus faz, é entre ele e você, você e ele. Ele queria o que? O apóstolo Paulo? Comunhão. É isso que ele quer conosco, comunhão, relacionamento, pai com filho, filho com filha, pai com a filha, o pai com o filho. Ele quer isso. É isso que ele quer das nossas vidas. Em vez de, naquele momento ali, comunicação com os homens, não, era com o pai, primeiro, tinha que tratar na vertical. Meus amados, se não tratar primeiro na vertical, não tem como tratar na horizontal. Primeiro se trata assim, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, se trata assim, de cima para baixo, para depois tratar na horizontal. Homem com homem, mulher com mulher, olhos a olhos. Se não tratar, nunca o nosso coração será tratado entre a gente. Por isso que o trato começa aqui. O que é que Jesus diz? O que é que Paulo diz? O véu foi rasgado, vai até ele. Tu tens acesso direto ao Pai. Vai até o Pai, que o Pai escuta, ouve o Filho, e ainda tem o Filho soberano lá, fazendo toda a mediação por você. Que bênção, meu amigo, que bênção, meu irmão, minha irmã, vai a ele. A comunicação naquele momento de apóstolo Paulo era no deserto, na Arábia. Ele investe Jesus 3 anos na vida de Paulo. Paulo ali deve ter relido o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo é o cristão que faz mais referências cruzadas com o Antigo Testamento.
A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento, a Bíblia de Paulo era o Antigo Testamento, a Bíblia do crente é o Antigo e o Novo Testamento, porque o Novo, preste bem atenção, o Novo traduz o Antigo. Não existe o Antigo sem o Novo, nem o Novo sem o Antigo. É a tradução, literalmente, somente assim. Porque tudo que estava no Antigo apontava para ele, tinha que acontecer e vir para o Novo. Então ele releu, com certeza, naqueles 3 anos que ele passou na Arábia. Aquele homem que outrora, ou em outros tempos, perseguia a igreja de Cristo, viria e daria testemunho sobre Cristo. Por isso que era deserto. Sabe o que é que Deus vai dizer? Aqueles 40 anos lá que o povo passou no deserto. Foi 40 anos, meus irmãos, caminhando. Era alguns dias, alguns meses que daria para chegar na terra prometida. Por causa da teimosia do povo, Deus disse, não, vai ser 40 anos. Nós temos que ter cuidado com a teimosia, bate e volta, não. Aí Deus vai demorar a tratar. Mas sabe o que foi que Deus diz lá em Deuteronômio? Eu levei vocês para o deserto para saber onde é que estava o coração de vocês. Deus, ele nos leva para tratar, para curar, e é isso que ele faz, meus irmãos. Aí depois ele chega e diz aqui, depois ele foi para a Arábia, a região da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Então ele vai para a Arábia, mas ele volta. Isso é muito importante. Paulo tinha que provar aonde ele perseguia a igreja. O que era que ele fazia em Damasco? Entrava na sinagoga, metia o pé na porta, levava os crentes. E Paulo tinha que voltar. E a volta de Paulo era para quê, pastor? Para ensinar, mostrar que aquele Cristo que ele perseguia agora era o Filho de Deus vivo. Igor, coloque bem aqui para mim, por favor. Atos 9, 22. Atos 9, 22. A volta para Damasco. Às vezes Deus nos volta para que nós venhamos dar testemunho. Era isso, ok. O que é que ele diz? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus. Aí ele vai dizer, que morava em Damasco. Olha o que o apóstolo Paulo ia fazer lá. Demonstrando que Jesus é o Cristo. A prestação de contas vai voltar. De perseguidor, agora você vai falar em nome de Cristo. Volta para a tua terra, lá onde tu perseguiu a igreja. E hoje pode significar o quê? No meu ambiente de trabalho, na minha família. Aqueles que vê a gente, às vezes pensam que eles estão com véu. O testemunho é lá, para a gente fazer isso aqui. Morava em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E o que era que acontecia? Estava todo mundo doido, confuso. Porque ele entrava, metia o pé nas sinagogas, saía prendendo os crentes, entrando de casa em casa. Estava todo mundo confuso. Por quê? Porque a palavra dele agora era de testemunho. Testemunho, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, demonstrando que Jesus é o Cristo. Cristo aqui, o Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo, o Filho do Deus vivo. Essa era a pregação de Paulo. Demonstrando, falando, demonstrando, tirando o véu e mostrando claramente que Jesus era o Filho de Deus a saber. Filho de Deus a saber. Era isso que o apóstolo Paulo fazia. Voltou para Damasco. Está aí, Saulo, ainda era Saulo. Porém, mais e mais se fortalecia. Se fortalecia em quê? Na palavra de Deus. Fortalecimento verdadeiro através da palavra. E confundia os judeus, estava todo mundo doido, que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Esse é nosso papel, Filho de Deus, o Cristo, o Mexiá, o Messias, escolhido por Deus, o meu filho, aquele que salva, aquele que cura, retornou a Damasco para corrigir o seu erro. E Jesus faz assim, ele está corrigindo a nossa vida, ele está mudando a nossa história. O erro que ele havia praticado tinha que mudar. Voltei outra vez, Gálatas lá, 17, voltei outra vez para Damasco.
Era uma fera selvagem. Não tinha quem domasse. Quem domasse. É interessante que ele vai dizer que ele perseguia todos aqueles que fosse pelo caminho, mostrando que os cristãos, coloque bem aqui, Igor, Atos 9:1-2, Atos 9:1-2, Atos 9:1-2. Agora eu quero que Paulo fazia. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, verso 2, e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho aqui é Jesus, os cristãos, tanto homens como mulher, os levassem presos para Jerusalém. Então, não tinha isso, era uma fera que perseguia a igreja de Cristo. Ele fazia isso. Mas Paulo, o que é que Paulo faz? O que é que Jesus faz? Vem cá, Paulo. Paulo, por que tu me persegues? Paulo foi domado. A primeira coisa que Jesus faz é isso. Jesus nos coloca no chão. Colocou Paulo no chão. Aí, derruba a glória de Cristo. Só foi Cristo chegar. Onde a glória de Cristo chega, a gente fica aos pés. Aquele touro, aquele búfalo selvagem. Quando diz que Paulo era um homem violento, é porque ele era como um búfalo, que não tinha como domar. E ele era indomável, um touro selvagem. Aquele touro selvagem estava caído ao chão, aos pés de Cristo, aos pés de Deus, subjugado, domado. Jesus é especialista em domar corações endurecidos, especialista em domar, em transformar, em mudar. Ele faz do jeito que ele quer. Aquele homem que foi curado da sua cegueira espiritual, curado, passou 3 anos na Arábia, depois volta para Damasco, e ali ele estava agora revestido de Cristo, tinha sido batizado com o Espírito Santo de Deus, tinha batizado nas águas, e agora volta nas sinagogas, dizendo que Cristo é o Filho de Deus, a saber, volta em Damasco, para testemunhar que Cristo é o Filho de Deus. Ele fez isso, ele faz isso, ele é Deus. Passa 3 anos em Damasco, 3 anos na escola de Cristo, 3 anos sendo orientado, e agora não apenas afirmava, que Cristo é o Filho de Deus, mas ele detalhava, fazia uma coisa detalhadamente, exaustivamente, diariamente, mostrando que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então a tese aqui do verso que a gente leu 17, está em Gálatas 17, a gente vê até o 17, Paulo traz, mostrando que depois da sua conversão, ele recebeu o Evangelho diretamente da parte de Deus, não de homens, que ele passou 3 anos sendo doutrinado, preparado, que a doutrina que foi pregada para ele, o Evangelho, não veio de homens, não veio de pessoas, mas veio do céu, do alto. Então, antes, perseguidor da igreja, seus críticos criticavam ele, diziam que o Evangelho de Paulo era um Evangelho de segunda mão. Por isso que Paulo tinha que mostrar que tudo que veio, tudo que ele pregava estava de acordo com o Antigo Testamento. Tudo que ele pregou foi uma revelação direta do céu. Pastor, tem revelação hoje? Não. A Bíblia já é completa. Nós não precisamos mais de revelação. 66 livros revelados e inspirados. O que é que nós temos hoje, pastor? Iluminação para entender a vontade de Deus. E a revelação é a Bíblia mesmo. Lê que ela vai te mostrar o caminho certo. A seguir, a caminhar. Qual o caminho certo a seguir? Qual o caminho certo? O que é que eu devo fazer? Nós chegamos no verso 18 agora. Verso 18. O que é que ele diz? Passados 3 anos fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas. Cefas aqui é Pedro, viu? Pedro. E fiquei 15 dias com ele. Depois de 3 anos, ele volta. Para onde? Jerusalém. É interessante que ele volta para Damasco. Tinha que testemunhar e volta para Jerusalém.
Paulo está aqui prestando conta. Ele tinha que prestar conta diante de Deus e diante dos homens, perante os homens. O que nós observamos aqui é que ele vai dizer aqui, fui para Jerusalém me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias. Então, um breve tempo, um curto tempo, 15 dias. Por que é que Paulo faz essa observação aqui? Que passou só 15 dias. Isso é importante? É muito importante. Por quê, pastor? Porque 15 dias não dava tempo Pedro ensinar nada a Paulo. Paulo já tinha sido ensinado por Cristo, passado 3 anos. Isso aqui era para mostrar que Paulo estava na mesma igualdade de que, pastor, do apóstolo Pedro. 15 dias com Pedro, para não haver dúvida que ele era um apóstolo legítimo da parte do céu. Muitos não reconheciam a autoridade de Paulo. Muitos não reconheciam. Mas Paulo era um filho de Deus. E isso é muito importante para a gente hoje, para mostrar. Paulo era um homem tão de Deus que, o que era que Paulo dizia? O que importa é a mensagem, nunca foi o mensageiro. Apesar desses homens aqui, os 12 mais Paulo, ser colunas da igreja, era das colunas da igreja. Não era a pedra angular, mas era colunas da igreja. Aqueles que começaram, que Cristo deixou para pregar o Evangelho, mas Paulo pregava a mesma coisa e dizia: o que importa é a mensagem. Aquela coisa que o apóstolo Paulo diz, não é o vaso, mas é que está dentro do vaso, o vaso tem que ser quebrado. Então nunca é as pessoas, nunca somos nós, mas é o Evangelho de Cristo que transforma outros, para que outros se juntem, para que haja transformação, é a mensagem que muda. E ele diz: passei 15 dias, um curto tempo, um breve tempo, com Pedro, para lembrar tudo isso, que o que importa é a mensagem. Homens que eram colunas, mas nunca foram a pedra de sustentação, não, a pedra angular, não. O alicerce das nossas vidas é Cristo. O alicerce dessa igreja é Cristo, não é homem, não é pessoas. Nós somos pedras vivas, que dá vida a essa igreja, mas a pedra de sustentação, o alicerce é Ele, somente Ele. Isso mostra que Paulo não tinha diferença entre os apóstolos, e ele mesmo diz, é interessante, eu vou botar aqui um texto aqui, ele diz assim, quer seja eu, quer seja eles, o que importa é pregar o Evangelho. E ele começa dizendo, eu era o menor entre eles, porém, trabalhei mais do que todos. Mas não importa nada disso, o que importa é que pregue o Evangelho. Eu vou mostrar para vocês, coloque bem aqui, Igor, 1 Coríntios 15, do 9 ao 11, 1 Coríntios 15, do 9 ao 11, o apóstolo Paulo, na sua humildade, Deus quebrou, 1 Coríntios 15, do 9 ao 11, olha o que ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo. Aí ele vai dizer por quê, pois persegui a igreja de Deus. Verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, não foi inútil, tudo que chegou a mim, pelo contrário, aí ele vai dizer, trabalhei muito mais do que todos eles, os apóstolos, todavia, ele vai dizer, não eu, não era ele sabia que era Deus, era a graça de Deus, mas a graça de Deus comigo. Aí o verso 11 para a gente fechar, o que é que ele diz? Portanto, aí ele traz aqui, o que importa é a mensagem, seja eu ou seja eles, os apóstolos, assim pregamos e assim vocês creram. O que importa é a pregação, o que importa é o Evangelho da salvação, que salva, regenera e transforma vidas, é isso que importa. O Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. Portanto, seja eu ou seja eles, os apóstolos, o que importa é que pregamos e que vocês ouviram. É isso que o apóstolo Paulo diz, seja eu ou seja eles, o que importa é a mensagem. Mas a gente vê aqui no verso 18, Gálatas 1,18, que finalmente o apóstolo Paulo chega em Jerusalém, 3 anos na Arábia, se preparando, seminário intensivo de Deus, de Jesus, com Jesus, uma preparação, depois volta para Damasco, depois chega em Jerusalém, passados 3 anos, volta em Damasco, chega em Jerusalém,
chega, ele volta para a sua cidade. Então, 3 anos, isso vai mostrar que o apóstolo Paulo, ele é um homem comissionado por Deus, tá? E tudo isso, quando a gente é chamado por Deus para fazer uma grande obra, meus irmãos, o que é que vai haver? Pedras no meio do caminho nessa caminhada, tá? Pedras, não tem jeito. Aqueles que querem viver piedosamente no Senhor, vai ter que passar por dificuldade aqui na terra. E a gente já sabe disso. Então nada pega o crente de surpresa, ou deveria pregar. Não tem jeito. O problema do mundo é que eles estão cegos hoje, aí não pode sentir. Mortos não podem sentir, mortos não podem ver, mortos não podem falar. O problema deles é esse, mas quando Deus tira a venda, a gente sente. E isso irritava os judeus, porque, já pensou, ele tinha cartas para perseguir, cartas para ir de porta em porta, entrar. Foi se criando em torno do apóstolo Paulo, justamente uma coisa que nós chamamos o veneno. Aqueles corações estavam incendiados de veneno. Eles queriam matar o apóstolo Paulo. E eles fizeram várias armadilhas para matar o apóstolo Paulo, só que Deus livrou de todas. Deus, ele livra o seu povo. Só acontecem as coisas no tempo certo. Deus, ele vem dando livramento. Paulo tinha uma obra para executar e Deus o protegeu até o dia que ele saiu da masmorra lá e Nero o executou, mas já idoso. O apóstolo Paulo morreu idoso. Mas tudo isso tem um propósito de Deus. E o que era que esses homens faziam? Os judeus, os seus patrícios, ele voltou para Jerusalém. O que é que acontece? Perseguição. A perseguição, armadilhas. Depois de 3 anos, então, eles começaram a perseguir o apóstolo Paulo. Contra o apóstolo Paulo tinha até o jejum da morte. Acho que se ainda existisse a imortalidade, eles estavam até hoje jejuando. Porque nunca conseguiram pegar Paulo com aquele jejum que fizeram. O jejum da morte para matar. Que jejum maldito, hein? Jejum da morte para matar o apóstolo Paulo. Mas é interessante que as armadilhas que eles criaram, os seus patrícios, o seu próprio povo, que criou para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque quando você está fazendo uma grande obra, não tem jeito. Vai aparecer uma coisa aqui outra lá, para nos tentar afastar do caminho do Senhor. Quero colocar aqui, eu estou pegando tudo Atos, porque é a história, é onde começou, e justamente onde o apóstolo Paulo estava, né? Justamente nessa região, que aqui a Galácia é uma região. Coloque bem aqui, Igor, para mim, Atos 9, do 23 ao 25, só para a gente ver a perseguição dos próprios irmãos do apóstolo Paulo, os judeus, que ele chamava dos seus patrícios, ou dos seus irmãos. Atos 9, 23 a 25, Igor. Atos 9, do 23 ao 25. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram o quê? Matar Saulo. Havia uma perseguição, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, diuturnamente. Dia e noite guardavam também os portões da cidade, fazendo as armadilhas para matar. Verso 25. Mas os discípulos de Saulo já tinha alguém que caminhava com eles, tomaram de noite e colocando no cesto, desceram pela muralha. Isso foi em Jerusalém, para fugir, justamente. Então o apóstolo Paulo não enfrentava. Quando ele sabia que havia perigo de morte, o que é que fazia? Fugia. Isso serve para a gente. Serve para a gente. Tudo há um tempo determinado. Há coisas que são de Deus que nós temos que fazer, mas há coisas que são armadilha, a gente foge, a gente corre, para que não caia. Então nós temos a Bíblia que mostra qual o caminho. Aí tem gente que diz, não, eu não fujo não. Paulo fugiu. Que há momentos que tem que fugir. Era um cerco. Cercavam toda a muralha de Jerusalém. Tinha gente lá, os espias preparados, se entrar, pega. Então a gente tem que ter esses cuidados nas nossas vidas, meus amados irmãos.
as nossas vidas, nas nossas profissões. As profissões são arriscadas, médico, toda profissão. Às vezes você está fazendo o motor do carro e pode cair alguma coisa, ou então é uma peça que você não colocou certo. Pastor é uma das profissões mais perigosas. Policial nem falo, vou nem colocar, né? Mas a gente tem os cuidados necessários, sempre na preventiva lá, preventiva, ligado, né? É uma das profissões mais perigosas hoje, que colocam como profissão: pastor, bombeiro e policial. Primeiro policial, bombeiro e pastor. Porque nesses países aí, se disser que é cristão, cabeça não fica. A janela 10h40. Então a gente tem que cuidar, vigiar, sempre vigiar. E qualquer profissão também. A gente vai deixar de colocar hoje os professores, o advogado. Para onde você correr não tem conversa, né? É luta. É você pegar hoje uma sala de aula hoje, misericórdia, né? Um menino cheio de direito. É complicado. Então tudo isso a gente tem que cuidar, meus amados irmãos. Não tem nada fácil. De graça, só a graça de Deus. Foi Cristo que morreu por nós. O restante é labuta aqui na terra. Cada um preparado, com a espada na mão, a espada do Evangelho. Todo mundo ligado, todo mundo preparado. O verso 18 lá, o apóstolo Paulo diz que ficou 15 dias com Pedro. Olha o que é que ele diz no verso 18. Passado 3 anos fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. O apóstolo Paulo, um breve tempo. Dá para a gente saber o que foi que eles conversaram? Não. Mas a gente pode fazer uma conjuntura de acordo com a palavra de Deus. A gente pode fazer uma análise de alguns textos, tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que o apóstolo Paulo, ele era muito ligado aos irmãos depois em Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele levanta ofertas. Por quê? Porque havia uma perseguição implacável em Jerusalém. E aqueles irmãos estavam o quê? Passando por dificuldades, grandes dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades espirituais. E é interessante isso, fazer essa conjuntura. O texto não nos mostra isso. Por quê? Porque tem texto que nos dá alguns fios para que nós possamos puxar e entender. O apóstolo Paulo tinha feito uma coleta para mandar para os irmãos. Os irmãos estavam com dificuldades, passando fome. E essa tem que ser a nossa missão também, fazer discípulos e ajudar os nossos irmãos. Isso o apóstolo Paulo fazia. É um texto aqui que eu escolhi para que nós pudéssemos colocar, para a gente entender qual a preocupação de Paulo voltar a Jerusalém. Primeiro ele foi ter com Cefas, mas ele foi tratar o quê? O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, vai mostrar que ele fez uma coleta justamente da igreja da Galácia, da região da Galácia, para enviar para os necessitados. Então nós temos que cuidar dos necessitados dentro da igreja. Começar dentro da igreja. Coloque bem aqui, Igor, por favor. 1 Coríntios 16, do 1 ao 4. Essa coleta que o apóstolo Paulo levantou, justamente para quê, pastor? Para a igreja de Jerusalém, para os necessitados. 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta, era justamente uma arrecadação, tá? Para os santos, façam também vocês, como ordenei, a carta que a gente está pregando, ordenei às igrejas da Galácia. Então, Paulo fez isso. Vamos fazer aqui uma cota para ajudar. Que dia ele mandou? Aqui uma prova que o culto é no domingo. No primeiro dia da semana, onde havia recolhimento de dízimos e ofertas. A igreja funciona no domingo por isso. Aqui é mais um texto, que não tem que guardar sábado, mas que tem que cumprir o domingo, que foi o dia do Senhor. Aqui, dia de domingo, primeiro dia da semana. Cada um de vocês separe uma quantia, outra coisa de dízimos e oferta, conforme a sua prosperidade, cada um conforme tem. Quem é mais pobre, que só ganha um salário, X. Quem tem mais condições de X. Sempre foi uma mescla. As coisas de Deus sempre foi justa. Quem tem mais condições financeiras, doa mais. Quem tem menos, doa menos, mas vai doar de todo jeito. Deus é justo em tudo, até nessa hora.
É isso que acontecia. Por isso, irmãos, aqueles que têm mais condições, na hora que fazer uma cotinha, quem tem mais, para o Dia das Mulheres, que está chegando o Dia das Mães, dá mais. Claro, tem mais condições, serve para aplicar isso hoje. Aqui já era Novo Testamento. Aí ele vai dizer, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Verso 3. Olha o que é que ele diz. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês aonde? A Jerusalém. A oferta tinha que chegar lá. Por quê, pastor? Porque os irmãos estavam passando por necessidade. Então ofertar sempre foi, de coração, sempre foi de Deus. Não só ofertar, dizimar também. Aí o verso 4 para a gente encerrar. Se for conveniente, que eu também vá, e eles irão comigo. Então o apóstolo Paulo mostra isso aí, que o quê? Que ele tinha preocupação com aqueles necessitados de Jerusalém. Pode ser isso o sentido da viagem de Paulo? Pode não ser não. Mas o que é que acontece? Mostra, trazendo para aplicar, eu vou colocar como aplicação, nós temos que ter e olhar com os olhos espirituais as necessidades dos irmãos. Jesus disse que é melhor dar do que receber. A gente não sabe se foi isso, mas que na Bíblia tem isso é claro. O apóstolo Paulo pode ter falado da sua experiência que teve com Jesus? Pode, os 3 anos, mas nós não sabemos. A ênfase aqui, do que ele diz no verso 18, gente, verso 18 é: passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, e fiquei 15 dias com ele. Qual a ênfase aqui da importância? É que 2 homens de Deus se encontraram, em perfeita igualdade, em perfeitas condições, a mesma condição, apóstolo e apóstolo, um antes, um depois. E o que é que eu tenho para trazer com isso? 2 homens que se encontraram, de igual para igual. O que é que eu tenho que trazer para a igreja aí com isso? Que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não existe o maioral dentro da igreja. Nem existe o menor dentro da igreja. Maior, menor, não. É aqui, que Deus olha. Face a face. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não acha que o pastor é melhor de quem está na recepção, de forma nenhuma. Não há acepção. E essa é a beleza do Evangelho. Não existe diferentes dentro da igreja. Existe resgatados, existe tratados, existe curados. Pecadores, que foram curados com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu trago como aplicação: não tenha, meu amado irmão e irmã, síndrome de inferioridade. Não, ninguém é melhor do que você aqui nessa igreja, ninguém, aos olhos de Deus. Não tenha síndrome de inferioridade. Deus vê você, vê o seu coração. Ninguém é melhor do que ninguém aqui. Mas, porém, todavia, não tenha síndrome de superioridade. Não somos melhores do que ninguém. Repetindo, Deus não faz acepção de pessoas. Ele é Deus, Ele olha aqui. É no olho que Ele resolve. É assim, Ele é Deus. Então isso aqui traz para a gente 2 homens que se encontraram iguais. 2 servos de Deus, que foram levantados para servir a Deus. Um para ficar entre os judeus, outro sobre os gentios. Então Deus pode ter um ministério para você no seu ambiente de trabalho. Não precisa ser dentro da sua casa. Não sei. Como é que eu vou descobrir isso? Fazendo a vontade de Deus. Às vezes é lá, é no meio da prova, onde nós estamos rodeados, na provação. É lá que Ele coloca, para que a candeia brilhe, reflita a beleza e a santidade de Cristo. É lá que Ele colocou você.
Quem disse que ele quer tirar de lá? Ele quer lhe deixar lá. É para você brilhar lá, ser sal e luz lá, mostrar que você é diferente lá. É isso que Deus quer. É isso que Deus faz. Ele é tremendo, tremendo. Meus irmãos, Ele nos ama. Ele quer o melhor para as nossas vidas. A leve e momentânea tribulação que você está passando agora não vai produzir um mal no seu coração, mas é um tratamento. Deus está tratando a sua igreja, do menor ao maior, do maior ao menor. Somos iguais, iguais em Cristo e por Cristo. E o texto é belíssimo, né? E ele termina aqui falando justamente isso, que passados os 3 anos fui a Jerusalém, tinha que prestar conta lá em Jerusalém, diante dos seus irmãos. Haveria perseguição com os seus patrícios. Paulo faz um voto de ser Irineu lá, que implicava trazendo santidade. Se encontra com Cefas, está de igual para igual com Cefas, que é Pedro, e fica 15 dias, que era um breve tempo lá, para mostrar que não tinha que aprender, mas que estava ali para falar com Paulo. Ficou 15 dias com ele lá, e a gente não sabe do que ele tratou, mas nós sabemos que Deus, Ele está tratando o nosso coração, isso nós sabemos. Deus está tratando o nosso coração, Deus está tratando a nossa alma. Meus irmãos, que Deus possa, nessa noite, sustentar em suas mãos, nessa caminhada diante dEle. Não tire os olhos de Cristo, não tire os olhos de Cristo, porque aqui fora vai ser decepção, vamos ser decepcionados, mas em Cristo nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo, Ele é o sustentador das nossas vidas, Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. 5 minutos, os que nos visitam, a gente tem 5 minutos para fazer 1 ou 2 perguntas. Não pode ser igual a de Lucas, porque a de Lucas, ele faz pergunta que não está na Bíblia, eu já estou marcando ele. Mas se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta sobre o texto, a irmã Giliarda está com o microfone, fiquem à vontade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Os visitantes também, se quiser fazer alguma pergunta, se eu não souber, irmão Ayrton está aqui. Levanta a mão aí, irmão Ayrton. Irmão Ayrton responde se o pastor não souber. Alguma pergunta nessa noite, irmão? Não há. Lucas não vai levantar a mão, Lucas? Hoje não preparou uma daquelas, né? Hoje não, vai me dar descanso hoje. Ele tem cada uma, viu, meus amados irmãos? Só a graça de Deus. Então vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Aqueles que nos visitam, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Sintam-se em casa, abraçados, acolhidos, tá? A igreja é de vocês, é casa de Deus, casa de oração. Fiquem e sejam muito bem-vindos. Voltem sempre. E que Deus possa ter feito morada no seu coração através dessa palavra, tá? Deus, Ele é um Deus soberano, que Ele está cuidando das nossas vidas, está cuidando da vida, da história da sua igreja. Curvemos nossas cabeças e vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Deus, nessa noite, já gratos, ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias, Pai Santo, que se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, ó Deus, que é revelada, inspirada, ó Deus, e tem feito morada nos nossos corações. Que o Senhor possa continuar cuidando da vida da Tua igreja, da vida daqueles que nos visitam nessa noite. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Deus, possa iluminar os nossos caminhos, mostrar qual caminho certo nós devemos seguir. A palavra de Deus já nos diz que só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele é a chave, ó Deus, para que nossas vidas vá bem aqui na terra e que o céu já nos aguarda através desse caminho que nós devemos seguir. Abençoa, Senhor, a Tua igreja,
Abençoa, Senhor, os visitantes mais uma vez. Que nós possamos ter um restante de semana, ó Deus, abençoada e abençoadora. Que seja abençoado, mas que nós possamos ser bênção também para as outras pessoas. Obrigado, Senhor. Nos conduz em segurança para os nossos lares. É isso que eu te peço, ó Deus, e já te agradeço. No nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.